no capítulo de número 15, versículo de número 3 apenas. E o que eu quero conversar com os irmãos nessa tarde é limpos pela palavra. O texto que você tem em mãos é um texto conhecidíssimo. Diz assim: vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Vamos ler juntos? Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Mais uma vez. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Amém. Queridos irmãos, nós vivemos em tempos em que a nossa religiosidade tem sido cada vez mais aguçada. Embora nós achemos que as pessoas estão afastadas de Deus, nós temos claras evidências que as pessoas estão cada vez mais buscando a Deus. Parece contraditório, né? Mas eu vou explicar a você. Porque essas pessoas que eu mencionei não significam que elas estão buscando a Deus, o nosso Deus. O Deus que se revela nas Escrituras Sagradas, o Deus que se revela na obra da criação. Muitas vezes essas pessoas estão procurando um sentido para a sua vida. Elegem para si deuses que não necessariamente são deuses de uma religião, muito menos o Deus que nós servimos. Mas o senso de religiosidade que o ser humano vive faz com que ele busque não só um Deus, mas que esse Deus ele traga algum tipo de prazer para a vida dele. Não é assim? O ser humano está cada vez mais religioso em seus hábitos. O ser humano está cada vez mais religioso em suas determinações. Por exemplo, quantas pessoas acordam bem cedo e o primeiro ato dessas pessoas é ir para uma academia? E nada contra. Eu, inclusive, estou faltoso nessa área, mas é muito bom para a saúde. No entanto, isso se tornou uma religião. É religioso a pessoa estar ali numa academia. É religioso a pessoa cumprir a sua rotina semanal. Porque na sua cabeça, na cabeça daquela pessoa, ela está de fato fazendo algo que faz muito bem para a vida dela, e é. Mas aquilo se torna um ídolo tão grande a ponto dela desprezar o que realmente importa. A religiosidade do ser humano não está resumida em 4 paredes sagradas de um templo. Quando falo sagradas, entre aspas, tá, irmãos? A religiosidade do ser humano não está então na geografia, não está no local em si, não está no domingo à noite, mas é aquilo que ela propõe em seu coração para poder cultuar aquilo que ela chama de Deus. Às vezes o Deus da sua vida é o próprio ego, às vezes o trabalho, às vezes o próprio corpo, às vezes o dinheiro, qualquer outra coisa que tente substituir a figura do Deus Todo-Poderoso. No entanto, somente Deus é capaz de limpar o ser humano de toda a sua imundícia. É isso mesmo que eu disse. Todos nós somos pessoas imundas diante do Senhor. Não é à toa que o apóstolo Paulo, em uma palavra muito dura, ele fala assim, Deus viu e contemplou a terra, mas não tinha um justo, não há um justo sequer. Todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, estão carentes, precisam da glória de Deus, porque o caráter, de fato, é um caráter agora contaminado pelo pecado. Mas, quando Jesus, ele cita essas palavras, ele traz algo extremamente importante para os nossos corações, onde eu quero compartilhar com os irmãos. Portanto, o cristianismo não se trata apenas de uma religião, se trata de algo que vai de maneira sólida ao seu coração e vai transformar a sua vida, porque o cristianismo ele traz limpeza. Mas qual é o mecanismo de limpeza que Jesus utiliza sobre as nossas vidas? Repararam na expressão, vós já estáis limpos
pela palavra que vos tenho falado. Não há outra coisa que limpe o ser humano do que a palavra de Deus. Por mais que sejam os atos religiosos, rigorosos, por mais que você tente ser uma pessoa boa praça, por mais que você tente ser uma pessoa que tem caridade no seu coração, que se condói, que se comove com a situação do próximo, e por mais que você faça alguma coisa por aquela pessoa, por alguém, isso não traz justiça, isso não traz pureza para a nossa vida. Não. O que traz de fato pureza para a nossa alma é a palavra. E como diziam os reformadores, somente a palavra, nada mais. Não é a palavra associada a mais alguma coisa, não é a palavra, a Bíblia, mais a rosa, não é a palavra mais um copo com água, não é a palavra mais um rito judaico, um rito islâmico, um rito e alguma coisa, não é a palavra mais alguma concepção filosófica da minha cabeça ou da cabeça de qualquer outro filósofo. É somente a palavra, as palavras do próprio Deus sobre a nossa vida. Mas, queridos irmãos, o que de palavra você tem absorvido para o seu coração? Porque quando nós olhamos essa expressão, vós estáis limpos pela palavra que vos tenho falado, nós podemos lembrar de muitas expressões de Jesus que de fato trazem algum tipo de alento ao nosso coração, como por exemplo, não se turbe o vosso coração, registrado lá em João capítulo 14, versículo 1. Não fique atemorizado em seu coração, creia em Deus e creia também em mim. Ou, se a gente pode lembrar de outras palavras de Jesus, nós vamos lembrar de Mateus 11, do 28 ao 30. Vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Quantas palavras lindas que o nosso Senhor Jesus trouxe aos nossos corações. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. Quantas palavras que de fato parecem trazer leveza e trazem leveza para o nosso coração. Ou ainda, se a gente lembrar, eu vim para que vocês tenham vida e a tenham em abundância. Ou ainda, eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Se a gente pegar esse monte de palavra e muitas outras que Jesus falou, nós vamos falar, uau, que legal! Eu estou limpo por essas palavras maravilhosas que o Senhor Jesus, Ele traz ao nosso coração. Só que isso é apenas uma parte da história. Isso é apenas uma parte do que Jesus falou, porque da mesma forma que Jesus falou que nós deveríamos ter vida em abundância nele, da mesma forma que Jesus falou que nós deveríamos não deixar em turbulência o nosso coração, foi o mesmo Jesus que trouxe também muitos confrontos aos corações daqueles que estavam seguindo a Ele. Como, por exemplo, aquele que quer ser servido, que sirva. Quem quer ser o primeiro, que seja o último. Ou ainda, se você lembrar, aquele que não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Jesus, de fato, mostrando a realidade para aqueles que se achavam acima de qualquer lei moral, que estavam condenando aquela mulher, no capítulo 8 de João. Ou ainda, a gente pode lembrar, quem quiser vir após mim, deve negar a si mesmo e tomar a sua cruz. Ou ainda, quem não renunciar ao seu pai ou sua mãe, esse não é digno do reino. Aquele que quer viver uma vida santa e o seu olho direito te faz tropeçar, arranca, joga ele fora. Se o teu inimigo te faz andar 1 milha, caminhe 2. Se alguém te ferir a face direita, ofereça a esquerda. Ou então, eu não vim para trazer paz, mas para trazer espada.
E aí quando a gente pega as palavras de Jesus, nesse tom um pouco mais severo, a gente fala, uau, isso é demais para o meu coração. Assim como Jesus virou para os seus discípulos e disse, aquele que não comer da minha carne ou beber do meu sangue não tem parte comigo. E aí eles falaram assim, dura essa palavra, quem pode suportar? E Jesus, não olhando mais para os seus discípulos, não olhando mais para aquela multidão, foi saindo um por um, até ficar apenas os seus apóstolos. E ele vira para os seus e fala assim, vocês ainda não vão não? Vocês também não vão acompanhar a multidão não? E aí Pedro, o mais afoito dos discípulos e apóstolos, disse, para onde nós iremos se só tu tens as palavras de vida eterna? Não foram palavras dóceis, mas foram palavras duras, mas essas palavras duras trazem vida eterna. E como o texto diz, vós estáis limpos pela palavra que eu vos tenho falado. Não é uma palavra seletiva, selecionada. Isso aqui eu recebo no meu coração, mas isso aqui eu não recebo. O grande mal da igreja evangélica nos dias de hoje é fragmentar as escrituras em vários pedaços e dizer, olha, isso aqui é bom para o meu coração, eu recebo, mas isso aqui é duro demais, eu não quero carregar isso. Portanto, queridos irmãos, nós devemos analisar como o nosso coração se comporta diante das palavras de Jesus, porque aquilo que Jesus fala traz vida, independente do tom, se é um pouco mais alto ou um pouco mais brando. Aliás, as palavras mais duras de Jesus traziam muito impacto para poder provar o coração daqueles que seguiam. Nós precisamos enxergar com mais clareza o propósito da palavra de Jesus sobre as nossas vidas. O que Jesus quer quando ele fala que ele não veio trazer vida, paz, por exemplo, mas sim espada, trazer justiça, trazer juízo. O que Jesus queria dizer que quando nós quiséssemos segui-lo, nós deveríamos negar a nós mesmos, tomar nossa cruz e seguir a ele. Renúncia. Mas por conta do grau de dificuldade que nós colocamos, nós preferimos muito mais rejeitar palavras difíceis, duras, e abraçar aquelas que de algum modo afagam o nosso coração. Mas o Evangelho não se trata de afagar o coração do ser humano. O Evangelho trata de transformar o coração do ser humano. Eu não estou falando que essas palavras que Jesus falou, positivas, dóceis, não transformam ninguém. Eu estou falando que transforma. Mas muitas vezes, nós precisamos de uma palavra um pouco mais dura. Estamos aqui num grupo muito grande de pessoas mais idosas. E se você lembrar da época da sua infância, você vai lembrar que muitas vezes você foi refreado de fazer alguma traquinagem, algum tipo de coisa que ia fazer mal a alguém ou a você próprio, e sua mãe, ou seu pai, ou seu tutor, alguém que estivesse ali responsável por você, trouxe uma palavra mais dura. E aquilo causou uma transformação. Às vezes as palavras impactantes, irmãos, são palavras importantes. Não devemos selecionar, devemos entender o que Deus quer tratar no nosso coração, por mais constrangedor que às vezes seja. Eu quero pegar essa questão aqui e pedir licença aos irmãos para contar apenas uma pequena história minha. Eu com 7 para 8 anos, aprendendo a escrever e a ler, lembro que eu estava muito empolgado com aquilo tudo, mas a minha letra era muito ruim. E a professora pediu uma redação e eu entreguei todo nervoso com aquilo. E um dia ela me chamou lá na frente, depois de corrigir a minha redação, falou assim, você vai ler para todos os seus amigos. Eu mesmo não entendi a minha letra. Foi um constrangimento absurdo.
Mas aquilo foi um ânimo grandioso para eu pegar num caderno de caligrafia e começar a treinar. E treinar. Não estou falando que a minha letra é bonita não, tá? Mas é legível. Às vezes a gente precisa de um chacoalhar de Deus. E aonde a gente encontra o chacoalhar de Deus é nas Escrituras Sagradas. Entendendo que aqueles que examinam a Escritura precisam constar, ter nelas a vida eterna. É isso que Jesus disse. Examinai as Escrituras, porque vós constais ter nela a vida eterna, e ela de mim testifica. Nós precisamos olhar as Escrituras e ver como, por exemplo, esse texto de João 8, que eu citei, da mulher adúltera. E a gente precisa parar de se colocar, da gente se colocar ali como aquela mulher que merece toda a atenção de Jesus, que está ali sendo julgada pelo seu ato pecaminoso, e Jesus de uma forma graciosa concede o perdão àquela mulher. A gente precisa colocar a nós mesmos ali na condição dos fariseus que queriam apedrejar aquela mulher, porque é isso que nós fazemos. Muitas vezes nós não somos a mulher, muitas vezes nós somos os fariseus com as pedras nas mãos. E aquela mulher recebeu uma palavra extremamente positiva de Jesus: vai-te em paz. Mas ela foi confrontada também: e não peques mais. Mas aqueles fariseus, aquele povo que havia se juntado para poder cumprir a lei, eles escutaram: aquele que não tem pecado, que atire a primeira pedra. A palavra de Jesus é uma palavra que transforma. Você, quando foi impactado por essa palavra, a sua mente mudou, a sua percepção mudou, a sua cosmovisão mudou. Mas, queridos irmãos, reparem que Jesus, ele poderia usar vários argumentos aqui nesse discurso de João 15. Ele podia falar assim: vós estáis limpos pelos milagres que eu já fiz. Porque nessa altura, Jesus já tinha curado um cego de nascença, Jesus já tinha acalmado uma tempestade, já tinha expulsado muitos demônios, Jesus tinha ressuscitado a Lázaro. Mas o que Jesus fala: vós estáis limpos pela palavra. O que isso significa? Que milagres são importantes. E todo dia nós somos alvos de milagre. Mas a palavra é quem transforma. É quem alimenta, é que alimenta o povo. É a palavra que traz essa santidade, essa pureza aos nossos corações. Eu quero fechar, irmãos, essa breve meditação com os irmãos, fazendo algumas considerações. Qual é o nosso zelo pela palavra do Senhor? Uma palavra que é tida como uma palavra que é capaz de separar o inseparável, junta e medula. Uma palavra que, lançada, do nada, tudo se fez. Uma palavra que aponta diretamente para a figura de Jesus. No princípio era o Verbo, era o Logos. O Logos estava com Deus e o Logos era o próprio Deus. Como nós temos tratado a revelação especial do Senhor. Uma palavra que não só conforta o coração, mas transforma a nossa existência. Uma palavra que norteia aquele que está sem um direcionamento. Uma palavra que traz tranquilidade para o coração ansioso. Uma palavra que traz ânimo para aquele que está com depressão. Mas muitas vezes essa palavra, ela é penetrante e cortante, dói. Mas é a medida daquilo que nós precisamos. Abandonar as Escrituras é abandonar o próprio Deus. Não há comunhão do ser humano com Deus se não for pautada
na lei, na palavra dele, e se não for pautada pelos ensinamentos e entendimento que essa palavra nos traz. Somos orgulhosos, um orgulho santo de participarmos da primeira igreja presbiteriana. Mas a primeira igreja presbiteriana aqui de Juiz de Fora não seria nada se o centro da sua existência não fosse a palavra. Antes de seguir qualquer um, ou uma placa da igreja, ou um pastor, siga as Escrituras Sagradas. E o próprio Jesus vai dizer que vós já estáis limpos pela palavra que eu vos tenho falado. Uma palavra que traz santidade aos nossos corações. O meu desejo nessa tarde, querido irmão e irmã, é que nós possamos cada dia mais nos apegar às Escrituras Sagradas. Vai vir uma palavra de conforto? Vai vir. Mas vai vir uma palavra também de confronto. Vai vir uma palavra que enche o seu coração de alegria, mas vai vir uma palavra também que faz você refletir sobre os seus atos, te traga arrependimento, e assim você permanece no Senhor. Porque é isso que Jesus traz na conclusão desse texto. Ele fala assim, logo em seguida, permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Por meio da onde? Da palavra. Como não pode o ramo produzir de si mesmo fruto, se não permanecer na videira? Assim nem vós podeis dar, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Que a igreja possa aprender a se conectar ao Senhor por meio das Escrituras. E entender que a nossa santidade, ela depende do entendimento dessa palavra do nosso Deus. Vamos ficar de pé, meus irmãos. Vamos ter mais um momento de oração.